Olá, boa tarde, tudo bem? Que bom, pessoal, que bom. Por aqui está uma maior agonia hoje, vou dizer para vocês, porque hoje é véspera de feriado, né? Enfrentei um baita engarrafamento agora, estou aqui me localizando. Eu acho que tá assim em todas as cidades, né? Por conta disso. Vamos aguardar o pessoal um pouquinho. Estou por aqui, viu? Professor, Oi, Vitória, tudo bem? oi, O senhor Vitória. prefere botar, tipo, a gente começa às 5h10 ou um teto de pessoas? Quando entrar 20 pessoas, a gente já começa. O que que o senhor prefere? Já sendo véspera de feriado, né? Para a gente não perder o Eu fico horário. com medo de botar um número de pessoas
e a gente perder, né, essa coisa. Uhum, Mas acho que podemos 5h10, 5h15, para mim, acho que ótimo. ainda está dentro Tá de um bom. horário tranquilo, tá bom? Tá Estou por certo. aqui. Qualquer coisa, vocês Eu me falam. também, gente. Qualquer coisa. Até já já.
Olá, para quem chegou agora, boa tarde ainda. Quando vocês quiserem, a gente já pode começar, tá? Professor, acho que a gente pode começar, né? Porque geralmente a gente tem se estendido, se demorar um pouco, acho que a gente fica aqui até. Acho que a gente já pode começar. Pois é, obrigado, viu, Vitória? Gente, obrigado por vocês estarem aqui hoje. Eu sabia que eu ia receber, assim, uma concorrência desleal dessa véspera de feriado. Como eu falei mais cedo aqui, né, quando eu entrei logo, aqui em Salvador tá um trânsito já para o litoral. Quer dizer, para o litoral não, né? A gente está no litoral, mas para o litoral norte. E tá tudo engarrafado já. Então eu sei que essa concorrência, né, com a véspera do feriado, ela é difícil de ser ganha, mas assim, eu não sei até que ponto, né? Vocês estão gravando, não é isso, pessoal? E aí acho que quem não tiver a oportunidade de assistir ao vivo, pode assistir gravado. Você confirma para mim, Vitória, se é isso? Isso, professor. Os arquivos são bem pesados, aí a gente vai subir numa página do YouTube e depois quem se inscreveu pode solicitar o link que a gente envia por e-mail. Não vai ficar público, vai ser só para quem se inscreveu no curso mesmo. Tá? Entendi. Maravilha. Então a gente fica assim, né? Com esse sentimento. Eu já estou assim, não sei vocês, mas esses dois encontros que tivemos, foram encontros que para mim significaram bastante. Desde já agradeço pela partilha, pelo convite, né, da escola. E sei o quanto é importante esses pontos de conexão que nós temos para discutir, às vezes temas que passam batido, né, no dia a dia das nossas produções acadêmicas, no dia a dia do fazer gastronômico. Então, toda vez que a gente tem a oportunidade de estar junto, em conexão, é muito importante. Por isso que a gente saúda, né, e felicita a essa iniciativa do curso, e me coloco também à disposição para outros diálogos futuros em relação à temática, né? Bom, para a gente poder ter um diálogo profícuo hoje, e para ser, inclusive, um dia até mais leve, eu acho que ontem a gente teve uma aula que foi bastante densa do ponto de vista, né, dos procedimentos, dos instrumentos. A gente reafirmou alguns pressupostos, tirou algumas dúvidas. Senti que a carga ontem foi uma carga que até me exigiu corporalmente uma articulação, digamos assim, mais, enfim, mais elaborada, né, do falar, né, e vocês também contribuíram bastante para o resultado que tivemos ontem. Fiquei bastante satisfeito. E hoje eu preparei, na verdade, uma finalização de curso, né, de módulo, em que a gente pudesse conversar um pouco sobre a temática, né, da literatura, da relação da etnografia com a escrita literária e da relação da etnografia com a produção visual, né? Ontem, só que ontem a gente finalizou, né, a segunda aula do curso, com eu pedindo, né, algumas contribuições de vocês em formato de um exercício, né? Muito na perspectiva não só da gente se colocar na posição de autor, na posição de pesquisador, ainda que a gente não tivesse, né, dentro desse parco prazo que foi dado, uma possibilidade de desempenhar algum trabalho etnográfico já planejado, mas a ideia seria, na verdade, fazer, né, essa transposição para que hoje a gente tivesse condições de debater com uma certa profundidade, ainda que com o tempo escasso. E aí eu indico desde já que a gente continue esses estudos no nosso dia a dia, né, faz muito bem para a pesquisa etnográfica, acerca da questão da escrita, né? Talvez, para mim, pelo menos, né, enquanto
um antropólogo em formação mais jovem, é a questão que é mais difícil, né, do trabalho etnográfico, é a escrita etnográfica, né? É o trabalho de produção textual, um trabalho de autoria, né, que é bastante difícil, porque ele coloca ali, né, uma necessidade de capacidade de traduzir em síntese aquilo que foi vivido e aquilo que realmente foi experienciado por aquele que está escrevendo, né? Então, isso tem repercussões. Então, a ideia do exercício foi que a gente pudesse já exercitar, né, essas dimensões dentro de vocês, numa tentativa mesmo de provocação individual, pessoal. Então, eu gostaria de iniciar abrindo aqui, perguntando se vocês conseguiram já fazer ou iniciar esse exercício, essa prática, no intuito de compartilhar também esses dados aqui, essas informações, né? Esses sentimentos, para que a gente possa ter um substrato inicial aqui e complementar esses exercícios que vocês fizeram com as produções que eu queria apresentar aqui hoje para vocês. Eu vi que Patrícia falou, eu fiz, professor, atividade. Quer começar, Patrícia, falando como foi ou narrando? Microfone desligado, se você estiver falando. Não fique não, não fique não, a gente está em espaço de aprendizado. Se você quiser também outra pessoa falar sobre que fez a atividade, seria bacana a gente começar a pensar, né? Ainda que não tivesse feito essa atividade, né? De uma forma tão acabada, mas pelo menos iniciado. Joelho. Boa tarde, meu nome é Joel Caetano, né? Joelho. Eu sou um dos pesquisadores da escola, né? Estou sendo pesquisador, né? Não dá para abrir a câmera porque eu estou usando aqui o computador, aí ele está um pouquinho ruim, a câmera dele não vai dar para ver. Mas eu vou falar aqui um pouquinho sobre a experiência que eu tive, né, hoje, como foi proposto a atividade que o Anderson passou para a gente. Eu fui observar hoje, né? Observei uma prática alimentar, né, que é feita todos os dias aqui, que talvez eu nunca tinha parado para observar com o olhar que eu reparei hoje, né, que é a prática de fazer, que minha mãe faz a alimentação diária, né, fazendo a tapioca, que é uma prática que todos os dias a gente come e todos os dias ela faz. Aí, observando, eu observei várias coisas que a gente pode ver, né, nessa observação, que como se faz, que o modelo, as técnicas que ela usa para todo dia sair o mesmo sabor, sair da mesma forma. Isso me chamou bastante atenção, né? Como recebeu, como foi que ela recebeu esse conhecimento de saber fazer, como foi que ela aprendeu a fazer, né? E isso era coisas que vinham perguntando mim, como é que fica para ficar todo dia o mesmo sabor e nunca ficar diferente, né? Todo dia dá o mesmo sabor, faz por muitos e muitos anos e sempre fica o mesmo sabor. E eu ficava me perguntando, várias coisas vinham à minha mente, que talvez se eu tivesse observando de uma forma normal, só por olhar mesmo, sem estar como essa atividade de observar de uma forma mais etnográfica, eu talvez não tinha observado coisas, a maneira de pegar, de molhar a massa, a maneira de saber que a frigideira já estava quente sem nem tocar, só no olho dela ela já sabia que era o horário de colocar a massa para cozinhar, o horário de tirar, e isso, quando eu no final, né, que eu perguntei a ela, eu questionei, fiz esses questionamentos para ela foi dizendo, né, que é apenas experiência, que por muito tempo ela já fazia, ela já tinha essa prática de fazer todos os dias essa mesma coisa, e com o tempo ia pegando a experiência e aprendendo. E, assim, com isso, com esse pouquinho, com esse olhar pouquíssimo que eu tive, né, muito breve que eu olhei ela fazendo essa receita, deu para perceber que por mais que a gente esteja inserido, que a gente tenha conhecimento de uma cultura, que a gente tenha conhecimento de uma prática, às vezes, quando a gente tem um olhar diferente, que a gente olha de um formato diferente, a gente consegue observar coisas que talvez se a gente estivesse olhando só por olhar, a gente não ia perceber, né? Eu nunca tinha parado para perceber
e me questionar como que ela conseguia saber a hora que a caçarola da frigideira estava quente o suficiente para botar a goma só com o olhar, ou então saber que já era o momento de virar a tapioca sem mesmo tocar, né? Porque a gente que cozinha, que está dentro da cozinha, a gente sabe que a gente tem que ficar o tempo todo tendo olhar. Por exemplo, se a gente for fazer uma receita, se a gente não tiver o cuidado de ficar o tempo todo olhando, pode ser que queime, pode ser que passe do ponto, né? E eu vendo ela fazia normalmente, saía, deixava pular e já sabia o horário. Não, já está na hora de virar, ia lá e virava. E isso foi algo que talvez, como eu já disse, né? Se eu não tivesse parado para observar como a tarefa que o Anderson passou para nós, essa tarefa que a gente passou, eu talvez não tinha percebido, né? E dá para a gente já sair por aí entender, né? Que se a gente tiver um olhar mais etnográfico nas pesquisas da gente, se a gente parar mesmo para observar até pequenas ações que para nós pode ser coisas simples e pode passar despercebida, a gente consegue captar muitas informações e coisas que pode tirar dúvidas da gente, que pode agregar no nosso conhecimento, né? Porque muitas coisas, por exemplo, ela só me respondeu que foi a questão da prática, né? Mas eu também nunca tinha perguntado a ela como que ela aprendeu, como que ela sabia isso. E a resposta dela foi simplesmente, não, porque eu já tenho prática, já há muito tempo de prática. Mas mesmo assim foi algo que eu me questionei e que eu tive a resposta através de algo que eu passei a observar que eu não observava, né? Então foi isso, foi algo simples, mas foi uma coisa que deu para mim entender mais ou menos como o caminho que a gente consegue ter nas pesquisas com a etnografia, né? É isso aí mesmo. Obrigado, Joélio. Leidiane, agora. Muito no final. Gente, tem que abrir a câmera, boa tarde. Não precisa não, Leidiane. Precisa não? Minha irmã tá aqui brigando porque se inscreveu nesse curso. Porque eu faço da escola. Ela tá revoltada. Manda o WhatsApp da pessoa. O que foi, menina? Deixa aí. Boa tarde, gente. Vou explicar. Minha irmã também se inscreveu nesse curso, só que ela não conseguiu na primeira inscrição. Eu vi ela novamente. Aí ontem, ela tá aqui dizendo que sempre está nesses cursos da escola e que agora não conseguiu entrar nesse curso. Aí depois ela faz o próximo. Se acalma. Pronto. Agora eu só vou lhe pedir, Leide, o seguinte, ó. O seu áudio, ele tá ficando alto e ficando baixo, ficando alto e ficando baixo. Eu não sei se você está se afastando ou se é o fone. Não, é sem fone mesmo. É porque aí tem horas que a gente não te escuta. Fica assim, parecendo uma onda a sua voz. Entendeu? Eu vou botar o celular bem próximo. Agora tá melhor. Pronto. O exercício de observação, né? Na verdade, é um exercício que eu já venho fazendo há muito tempo, inclusive dentro do ambiente familiar da minha mãe, das minhas primas, de parentes. E eu observo, por exemplo, que a forma como é feito alguns alimentos por mim sempre foi feito na minha família, pela minha avó, pela minha mãe. Muda o sabor, né? Muda o afeto, né? Que é uma coisa que eu trago todas as vezes que eu tenho o intuito de etnografar e falar dessa questão. E aí eu observei hoje, por exemplo, a forma que a menina que trabalha comigo fritou a carne de porco, por exemplo. Geralmente o modo comum. Coloca no... Eita, tem vários... Eu estou ouvindo outro áudio. Eu desliguei aqui, era o Joélio. Já desliguei. Pode seguir. Aí, por exemplo, geralmente a gente tem uma forma de temperar o porco, de fritar, ou só botar sal e pimenta. Então, assim, perceber que ela tem outra forma de fazer a comida, de pensar o alimento. E a forma de, por exemplo, na minha casa eu cozinho, já boto tempero, feijão, para fazer o baião. Nela não, ela cozinha o feijão, bota o arroz, vai botando o tempero, de outro modo, né? De outra forma. Por exemplo, tem comida que ela só coloca o coentro no final.
Enfim, mas esse saber, óbvio, esse saber ela foi tendo no decorrer da sua vida, não foi por uma formação, né? Não passou por uma formação, né? Por exemplo, minha irmã, que ela é técnica de cozinha, ela fala que é uma cozinheira raiz, né? Ela vai experimentando as coisas que tem ali na cozinha e vai fazendo. E é isso, assim, e de fato tá no curso para a gente ter um novo olhar para comida, a nossa relação afetiva com aquela comida, como preparar comidas, por exemplo, quando não se tinha muita mistura, aqui os meninos estão correndo, que é muito criança, gente. Quando não se tinha muita mistura, pegava quatro salsichas, pinicava com verdura e cebola para fazer render, por exemplo. Ou então era, sabe, ovo, mexia, fazia o que a gente chamou de estrogonofe, de... Como é que se diz, nega? Aquele ovo cheio de coisa dentro. Ovo mexido. Para nós era ovo mexido com verdura, cebola, alho. Né? Omelete. Omelete, esse negócio aí. Omelete. Para nós não existia. Agora tá gourmetizado. Tá tudo gourmetizado. As comidas que antes eram mais, né? Tido para render, como dizia minha mãe, render, para dar para 7 filhos alimentar. 3 ovos se fritava com cebola e alho, né? Então, é isso. Assim, eu comecei a ter um olhar mais crítico em relação à comida e a forma como ela é preparada. E quero agradecer, Anderson, pelas referências, né? Porque estou pensando seriamente em escrever um projeto para concorrer, né? Para falar um pouco aqui da região do Cariri, que é diferente de Fortaleza, de Fortaleza, que é onde é a escola, e da Bahia também. É totalmente diferente a forma de preparar o acarajé, por exemplo. E preparar as comidas que são da Bahia, que é totalmente, assim, diferentíssimo. E é isso. A gente que agradece, Leide, por sua generosidade nos comentários. E tem alguém inscrito mais? Porque aí eu já queria fazer um primeiro comentário. Eu posso falar também. Vamos, César. Eu tô no carro, mas agora eu tô parado. Engarrafamento aqui de Salvador, porque eu peguei há pouco. Eu estava no engarrafamento de Salvador, mas vim pegar minha filha aqui na escola, e aí tô parado agora aqui. Ontem eu estava na escola, e aí eu trabalho com EJA, e aí quando você lançou o desafio de observação tal, como eu já trabalho com o estudo de comida, pensando, o que é que eu posso observar? E aí eu comecei a puxar o assunto com as minhas alunas lá, né? E aí disse assim, pô, gente, lembra aí de alguma comida diferente que vocês tinham no local de origem de vocês, que hoje não tem e tal. E aí fiz essa provocação, e aí surgiu um bocado de coisa. Mas a coisa que mais me chamou a atenção foi a utilização da farinha de guerra no café, né? Porque eu lembro que na infância eu colocava tapioca, a tapioca flocada, né, no café, mas a farinha de guerra eu nunca coloquei. Mas, assim, a boa parte dos meus alunos colocavam a farinha no café, principalmente quando moravam ainda na zona rural, quando moravam no interior, né? E aí também surgiu uma outra coisa que foi a farofa de café, né? E aí eu não sei se vocês têm essa referência da farofa de café, que é, na verdade, usar o próprio café para fazer a farofa, né? Para saborizar. E aí eu tentei investigar mais sobre isso e vi que ela parece muito com a farofa d'água que a gente come aqui, né? A farofa d'água, que é aquela farofa fria, que aí recebe água. E aí a farofa de café também é uma coisa dessa, assim, desse nível. E me chamou a atenção isso, né? A utilização da farinha no café. Muitos relacionaram isso aí à questão de não ter o alimento, né? Então, assim, muitos até falavam com saudade, outros diziam, meu Deus, isso aí era do tempo que eu passava fome, do tempo que a gente tinha necessidade, tinha que botar a farinha no café porque não tinha pão, coisa desse tipo, né?
Então, é muito por aí. Essa foi a minha observação, né? Achei bacana lá. Que massa, que massa. E é legal quando vocês começam a fazer esse exercício, porque vocês têm distintos pontos de partida, né? Certa feita eu estava conversando em casa, né, com o pessoal de casa, e veio também a lembrança do mingau de cachorro. Vocês já ouviram falar o mingau de cachorro? Sim, mingau de cachorro, quando o pessoal está gripado, principalmente, aí toma mingau de cachorro. Pois é. Quem é daqui de Salvador tem uma familiaridade com a ideia do mingau de cachorro, né? O mingau de cachorro, tão somente, né, é água, farinha de mandioca, alho, pimenta do reino e sal. Às vezes nem pimenta do reino você coloca, né? Coloca só o sal. E esse fortificante natural, ele é muito utilizado, né, pelas pessoas aqui da cidade, Sim. como um fortificante para você curar o ressaca ou mesmo problemas respiratórios, né? Só que em outros cantos tem outras receitas, outras conotações, né? Que a gente vai vendo essa ideia, essa fala do mingau de cachorro, tem um lugar que usa ovo, enfim. Então você tem aqui também, vocês falaram aqui, caldo de Santa Maria, aqui às vezes chama mingau de Santo Antônio também, né? Tem essa ideia, vocês falaram, caldo da caridade. Então, nós temos essas memórias e em cada lugar, né, essas memórias alimentares, elas vão se ressignificando de maneira distinta, porque elas vão se entrelaçando com as histórias da região. Então, as memórias são construídas a partir dessas referências também. Então, muito interessante vocês estarem trazendo esses relatos. Dentro do processo, do exercício, né, eu acho que vocês podem e devem, inclusive, complementar esse exercício, principalmente quando eu peço que vocês, né, se impliquem, né, na dimensão do exercício no seguinte sentido: o que causa em você essa dimensão, né, do que você está vendo e do que você está ouvindo? Que tipo de reação interna te leva a crer que essa informação, por exemplo, seja válida ou não, ou seja significativa ou não para você? Quando o Joélio fala, por exemplo, da tapioca, me remete muito a essa antítese que ele mesmo narrou sobre a questão da prática e da técnica. A prática enquanto experiência, domínio de um saber que é repetido e reproduzido através do aspecto sensorial, né? Mas que resulta numa espécie de alquimia, magia da padronização, ou seja, é muito comum vocês verem que essa comida de vó, comida caseira, comida que é feita, né, dentro do ambiente familiar, a gente consegue reproduzir, padronizar, e do outro lado nós temos o desenvolvimento da gastronomia, da culinária, e sua inflexão científica, a necessidade de padronizar através de técnicas, né? De técnicas e tecnologias. Então, você cria processos e você padroniza através de processos em distintos ambientes, né? Que não tem muito a ver com a ideia da prática em si, né? A técnica, ela está padronizada, ela está protocolada, ela está ensinada. E daí, dentro dessa relação entre prática e técnica, você tem o próprio desenrolar da escrita das receitas, né? Ou seja, eu comecei o curso falando da receita de moqueca de xarel, né? Que o Quirino trouxe no livro dele, e vocês ficaram assim meio, não conhecia a forma de escrever do Quirino, ou de outros pesquisadores sociais da alimentação que trazem outros elementos para a receita, né? Mas a gente está muito acostumado, dentro do ambiente da alimentação, dentro do ambiente da gastronomia, de conceber as receitas através dos processos, né?
Então, se busca muito receitas que dão certo na internet, receitas que são altamente reprodutíveis, receitas infalíveis, né? E nesse ambiente da prática e da técnica, o que é preconizado, né? Como é que eu vou transmitir um determinado saber, um determinado fazer, através de uma ou de outra dimensão desse saber fazer. Então, isso encerra, obviamente, uma análise que você está extrapolando em uma simples observação de alguém que está fazendo uma tapioca, né, para você começar a generalizar determinações sociais do fazer gastronômico que estão aí permeadas de uma série de possibilidades. A mesma coisa acontece de uma outra forma com o narrado por Leidiane, né? Quando Leidiane traz assim o afeto, a ideia das práticas que são diferentes de uma pessoa para outra, mesmo dentro de uma mesma família, e aí eu ouço o grito da gourmetização, né? Da irmã da Leidiane falando de que é o mesmo elemento, eu vejo prática e técnica, né? Aí dentro dessa díade discursiva, narrativa sobre o fazer gastronômico e de como isso pode, de fato, nos dar subsídios para uma escrita crítica, né, que inclua a experiência, que inclua a sensação, mas inclua também uma discussão sobre o sistema alimentar. Então, o fazer etnográfico, quando eu pedi no exercício que vocês pudessem, ao mesmo tempo, observar, ao mesmo tempo, descrever, se implicar e buscar, né, os estranhamentos, é nesse sentido de rechear essa contextualização e dar tom ao texto etnográfico para que ele não fique apenas um texto estéril, um texto estático, e sim um texto dinâmico, né? Então é muito nesse sentido. César, de novo? Vou só beber uma outra coisa que está acontecendo, né? Porque eu pesquiso muito essa questão da comida decolonial, né? E aí eu tenho alguns seguidores e tenho pedido a esses seguidores que contribuam com receitas antigas sem o leite condensado, né? Então, porque o leite condensado, você sabe que destruiu praticamente uma história de doceria do Brasil, né? Transformou tudo em leite condensado. E aí surgiu uma pessoa que mandou uma receita da avó dela, que tem 90 anos, que faz até hoje, que é um docinho de abacaxi com coco, e eu reproduzi. E assim, as emoções e os relatos que as pessoas voltaram para mim, dizendo, pô, César, que maravilha, que coisa sensacional, essa coisa de reconstruir, tentar reconstruir. Lógico que não é uma pretensão minha, porque seria muita pretensão reconstruir uma ideia de doceria do Brasil, né? Mas de tentar contribuir com isso também. Então isso foi uma coisa assim, bem bacana que aconteceu. Ontem até postei isso no meu Instagram, né? Essa receita. E aí a gente começou, algumas pessoas já estão mandando para mim. Desculpa interromper, eu acho que não é nem pretencioso, como é necessário. Eu acho não. Põe seu arroba aí, para a gente seguir você. Tá certo. Eu acho que é um movimento realmente necessário. Isso é um movimento que a gente que estuda a cozinha patrimonial, a cozinha tradicional, a gente deve fazer de reconstruir essas receitas, de trazer de novo alguns aspectos. Aqui na Bahia, o tabuleiro da Baiana perdeu vários elementos e hoje só tem o mesmo acarajé e o abará, e no máximo uma cocada, alguma coisa assim. Então é bem complicado. O meu é @César Tanajura. César Tanajura. Eu até coloquei isso. Acredito que se não houver essa pretensão, essa coisa de se impor, muitas receitas vão acabar se perdendo porque o espaço comercial ele é muito voraz. Então, para haver uma preservação, é preciso ser pretencioso mesmo e falar, ó, isso aqui fica muito melhor como era feito antigamente. Pois é. Um bolo de tapioca, uma coisa simples como um bolo de tapioca, por exemplo, que é uma coisa que as pessoas desaprenderam a fazer, o bolo de tapioca, e aí você
você faz um bolo de tapioca, o pessoal pira e diz assim, meu Deus do céu. E quando começam a repetir a receita e dizer, pô, essa receita aqui é uma delícia e é uma maravilha e eu já não sabia mais fazer. Então, eu acho que isso é muito gratificante, né, pra gente, para todo mundo, né? Valeu, obrigadão. Também acho. Mônica. Obrigado, Patrícia. Obrigado, você é uma querida. Mônica, seu microfone está desligado. Então, desculpa, professor, eu apertei sem querer. Mas, na verdade, eu estava aqui pensando, né? Eu acabei não conseguindo assistir a aula de ontem, infelizmente, porque eu estou fazendo mestrado, eu tive aula à noite, no horário da sua aula, mas eu estou pedindo o link para a escola para poder assistir. Mas eu estava aqui pensando, né? Que se fala muito nas comidas, nas culturas decoloniais, né? Mas eu venho de uma família espanhola, que também é de uma região pobre, simples, lá da Espanha, né? Então, também fica me perguntando aqui, nesse sentido, que também lá tem as comidas, né, que traz essa cultura, que traz essa simplicidade, que traz a falta de alimento também, né, porque tiveram a pós-guerra lá da Guerra Civil Espanhola, e como meus pais vieram de lá e eram dessa região, então, assim, na minha criação, na minha infância, eu tive muito dessas comidas lá também, né, então, não é só porque vem da Europa, por exemplo, que também não tem essa representatividade nas culturas mais simples, né? Entende o que eu estou falando? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Até porque nós estamos falando de Brasil, né? E quando a gente fala de Brasil, nós estamos falando de um certo desenvolvimento de uma culinária que aconteceu em um encontro etnográfico, né? Um encontro etnográfico, de certa forma, entre distintas culturas, que não foram só 3, como normalmente a gente aprende, mas foram distintas culturas que formaram, de certa forma, o que a gente tem hoje, né? Então, nessa perspectiva de se imaginar os resgates, por exemplo, você tem algumas diferenças, né? É muito comum, por exemplo, que a gente tenha os cadernos de receitas das famílias, né, registrado por escrito, principalmente das famílias do sul do Brasil. Isso é muito comum, né? Eu tempo, né, viajando para o sul do país e via que nas casas das pessoas você tinha a coisa do livro da receita, do escrito, né? Então, muitas pessoas referenciavam que a minha avó, meu avô, bisavô, que veio e como imigrante. Então, essa coisa da cultura imigrante é muito forte. E aqui, por exemplo, quando a gente pensa as comunidades negras, as comunidades indígenas, essas culturas são transmitidas pela oralidade, né? Então, a figura dos cadernos de receitas elas existem, mas não existem em todos os domicílios. Então, as culturas elas têm formas distintas dessa transmissibilidade, principalmente desse fenômeno alimentar. A gente fala, por exemplo, quando se fala em resgate, quando se fala de uma necessidade de um trabalho de resgate ou de releitura, né? Que o resgate ele sempre parte de um pressuposto de que algo foi de fato perdido ou está sendo desviado, e aí você quer resgatar um original, que é o original que você aprendeu, ou que você ouviu que era autêntico ou genuíno. Então, dentro da antropologia, por exemplo, essa palavra autêntico, genuíno, ela não existe, né? Porque o texto, né, interpretativo, essa cultura que se desenvolve, ela é sempre inventada. A cultura é uma invenção, né? Não uma invenção no sentido pejorativo de uma intencionalidade depreciativa dos aspectos tradicionais, mas uma invenção no sentido de que ela se desenvolve a todo momento pelas pessoas que estão interagindo, né? Então, quando a gente fala sobre isso num curso
que pretende aprofundar algumas questões acerca de metodologias para pesquisa, é fundamental que a gente resgate esses elementos, né? Justamente para que a gente não possa incorrer em invisibilidades. Eu concordo com você nesse sentido, ainda que eu ache, né, que existe uma certa assimetria quando a gente observa algumas culturas que, por exemplo, tem na escrita uma fortaleza de reprodução, enfim, você consegue ter ali, né, uma linha de continuidade, por conta, inclusive, da conformação familiar, coisa que em outras a gente não teve. Mas, de todo modo, essas aplicações, esses ensinamentos são para todos, né? Então, a gente tem ali uma certa necessidade de ressoar isso para toda a nossa conformação. Eu entendo, só fazendo um adendo também, não vou me estender, mas na minha casa, por exemplo, meu pai era praticamente analfabeto e não tem esse registro em receitas. Então, também lá no interiorzão, assim, né, nos pueblos que a gente chamava lá, também tem essa mesma problemática, digamos assim, né? Mas eu entendo. Como eu falei, eu não tinha assistido a aula de ontem, né? Ainda não assisti, então, mas veio essa memória, assim, para mim também. Bacana. Mas obrigada. Obrigada a você, Mônica. Bom, eu vou, então, falar para que a gente possa ganhar um pouquinho de tempo, porque eu queria propor aqui uma leitura coletiva de um trecho, de um texto, que eu acho que é sempre bom, né? Quando a gente consegue compartilhar algo escrito por uma outra pessoa, que foi refletido a partir de uma experiência. Mas eu queria aqui compartilhar a aula para a gente ir seguindo em alguns entendimentos. Vamos lá. Aí vocês podem gritar aí se não estiver vendo. Eu intitulei esse último momento como literatura e etnografia, no sentido da gente compreender um pouco essa ferramenta do texto etnográfico, né? Então, vimos nas últimas 2 aulas acerca do que é etnografia, qual é a sua relação com o fazer antropológico, né? O que é etnografia enquanto método, quais são as precauções em termos de trabalho de campo, como é que a gente pode, né, desempenhar um empreendimento etnográfico a partir de algumas técnicas, listei essas técnicas, obviamente que várias dessas técnicas necessitam de aprofundamento e preparação do pesquisador para que sejam empregadas no momento correto, nas condições corretas, né, ou mais próximos daquilo que seria o melhor aproveitável do ponto de vista da construção do dado. No entanto, falava no início aqui que uma das questões, uma das partes mais dramáticas do fazer etnográfico era justamente o momento da escrita, né? Ou seja, estou agora longe do meu campo, né? Não tenho mais ele aqui fisicamente comigo, próximo de mim, e tenho que produzir, né, um texto etnográfico que, ao mesmo tempo em que ele se coloca como um elemento de tradução daquilo que eu vivi, eu preciso traduzir de uma forma diferente, né? Ou seja, é uma perspectiva de produção em que você precisa transportar, né, o seu leitor para a experiência, né? Porque, de fato, o texto etnográfico, ele é um texto que ele transita entre essas dimensões, não só as dimensões do narrado, do escutado, mas também as dimensões, né, do senso, né, do sensorial. Então, o que é que a gente tem aqui, basicamente, para falar sobre isso? Primeiro, dizer para vocês que o texto etnográfico, ele é um texto que ele é pautado na experiência, né? Como ele é pautado na experiência, ele é pautado numa experiência particular do pesquisador num determinado tempo e espaço, em interação cultural com um grupo, com uma pequena população, com uma comunidade mais complexa, ou com referências de textos, fragmentos, registros sobre esse determinado cosmos, esse determinado território, que é, obviamente, articulado a partir de fronteiras que muitas vezes transitam entre a ficção e a realidade, né? Então, quando a gente fala sobre essas fronteiras, né,
de ficção e realidade, e fala sobre isso de uma maneira assim direta, nós estamos, inclusive, negando um pressuposto positivista de que a ciência ela é hermética, né? Ou seja, a ciência, a gente aprende lá no positivismo que a ciência ela não tem muito diálogo com outros domínios do saber, né? O saber científico, ele meio que andaria sozinho na tentativa de busca por aproximações da verdade, por aproximações da realidade. Bom, mas essa realidade vivida, ela é uma realidade que é criada, que ela é inventada, né? Então, essa cultura que nós acessamos, esse sistema complexo de signos, de narrativas, de imagens, né? De reações, ele é um sistema, uma cultura que ela é ficcional, de certa forma, também. Porque ao passo em que vivemos, também ficcionamos, né? Atuamos sob diversos papéis, sob diversas formas. Então, o texto etnográfico, ele é um texto que ele se articula com elementos de extrema sensibilidade para que o leitor seja convidado a todo momento a estar no campo com você, né, que está escrevendo. Esse convite, ele pode ser feito de diversas formas, mas eles se articulam, obviamente, entre as fronteiras do vivido e do ficcional, justamente porque esse vivido e esse ficcional fazem parte daquilo que nós chamamos de realidade, fazem parte da vida como ela é ou como ela se expressa. Ou seja, quando identificamos uma determinada comunidade, a vida da comunidade em si, né, confrontada, às vezes, com o discurso que a comunidade tem sobre si, nós percebemos que, muitas vezes, uma coisa não tem o sinal de igual com a outra, né? Vocês podem até falar assim, poxa, eu escutei muito que aqui se come ou se faz uma coisa, um determinado alimento que, quando eu fui observar na realidade, eu não cheguei a comer na minha experiência etnográfica ali naquele espaço. Ou então comi num elemento muito de ritualização. Então, o que é que a gente observa? Nós observamos que isso repercute de uma maneira bastante diferente, né? Obrigado. Bastante diferente, né, para o conjunto dos pesquisadores que estão ali fazendo aquele campo em específico, né? Por quê? Porque essa interpretação acerca do que é falado, do que é vivido, do que é narrado e do que é de fato ficção ou invenção sobre o que eu sou, faz parte do construto social que é a vida numa determinada comunidade, né? E eu lembro que, acho que foi na primeira aula, nós falamos sobre isso aqui, acho que foi o César que falou sobre, mas eu tenho uma impressão de que, mesmo em Salvador, que é a terra do dendê, a gente não tem tanto consumo do dendê. Então, se fala sobre a terra do dendê, se fala sobre aquela máxima, né? Eu sou forjado no dendê, ou mancha de dendê não sai, mas eu não consigo... eu percebo esse dendê muito mais como símbolo do que necessariamente como comida cotidiana. Isso pode ser uma interpretação para um grupo de pessoas, pode não ser para todos, mas para um grupo de pessoas pode ocorrer. Então, essa fronteira entre ficção e realidade, de fato, é o substrato da escrita etnográfica, né? Como um exercício de retransmissão da experiência, né? Então, é na escrita etnográfica que eu vou começar, ao convidar o leitor para estar comigo em campo, para perceber nuances dessa interpretação da experiência que eu estou falando, para que a gente possa compreender o campo ou daquela determinada comunidade para além dos seus limites, para fora daquele cosmos que ela está vivendo, colocando ela em evidência num esquema e num grau hipotético comparativo com outras culturas ou com outras visões de mundo, né? Então, de certa forma, a escrita etnográfica, ela é uma escrita que se aproxima muito de uma perspectiva muito mais recente na antropologia, que é uma perspectiva de pensar uma etnografia a partir do sensorial, né? Então, muitos recursos são utilizados nessa escrita etnográfica
para se imaginar a sensorialidade dos aspectos vivenciados em campo para o próprio texto etnográfico. Então, isso é um elemento que a gente começa a trabalhar de uma forma bastante forte quando a gente pensa em escrita etnográfica. Teve gente que levantou a mão, Ítalo, César. Oi. Novo? Pode falar. Posso falar? Eu não sei se eu já conversei contigo sobre isso. Eu sou de Salvador, mas eu sou do interior também, né? Minha família toda é do interior da Bahia. E existe para mim existe essa divisa de pertencimento, principalmente gastronômico. Sim. Porque, tipo, minha família tem uma tradição de cozinha mineira, que é o sudoeste baiano e tal. Só que eu também tenho essa ligação com o dendê, né, também. E não tem essa questão também que Salvador tem uma população que é muito mista, né? Tem muita gente do interior da Bahia, ao mesmo tempo que talvez seja por isso que não tem essa visão tanto do dendê como identidade de soteropolitano, assim, sabe? Não vê as pessoas falando sobre isso, como você falou agora. Sim, sim. Você como é que chama? Aquele que viaja no tempo, né? Entre o tempo e o espaço, a gente está ali, né? Sempre transitando. Gente, eu conheço o Ítalo é daqui, da minha comunidade de Slow Food. Muito bom estar aqui com você, Ítalo. Mas é isso que você está falando, né? Às vezes essa multiplicidade de experiência leva a gente a perceber essas nuances da cultura. Então, por exemplo, você transita entre o interior, né, que é um interior que é mais voltado para Minas, o interior baiano que é mais voltado para Minas, você tem família de Minas, né, você tem toda uma relação. E aí, quando você vem para Salvador e você já faz essa experiência do deslocamento, você começa a perceber essas distinções entre determinados espaços e estranhar, né? Então, esse é o fundamento básico do encontro etnográfico. Mas, do ponto de vista do texto, o difícil é você fazer a relação, né, cada vez mais profunda entre aquilo que é escrito e aquilo que, de fato, que você vivenciou. Então, para Barthes, o texto é esse espaço de dimensões múltiplas, né? Onde se casam e se contestam escrituras variadas, das quais nenhuma é original, né? Muito interessante se falar isso. O texto é um tecido de citações oriundas dos 1000 focos de cultura. Eu acho essa passagem belíssima, porque quando a gente admite de que todo texto, de que toda narrativa, de que tudo que é escrito também não é original, é sempre forjado, é sempre uma leitura de um determinado saber, de uma determinada cultura, de uma determinada história, é um exercício de reconstrução memorial, sempre, tanto por parte daqueles que vivem naquele território estudado, quanto aqueles que estão em processo, né, de preparação para entrada de campo, até desenvolvimento do campo, até mesmo a própria escrita etnográfica, é você admitir que o texto é isso, né? E que o texto que se produz do encontro etnográfico é um texto amplo, é um texto multifacetado, é um texto que precisa transportar o leitor para os 2 mundos, ou para 3, ou para 4, ou para 5 mundos. Isso é extremamente difícil de fazer, não é fácil, né? E aí, quando a gente pensa sobre a essência, né, desse fazer social da antropologia, a essência de pensar uma ciência do observado e não do observador, né, com um sistema de referências que se constrói no campo, eu estou falando, por exemplo, de trazer para o texto diversos elementos, diversas observações, diversas linguagens que não são usuais para quem está lendo. Então, eu tenho que criar estratégias, inclusive, de desconforto do ponto de vista da escrita para aquele que está lendo. Eu preciso causar emoções, né? Uma etnografia, ela causa emoções, porque ela está trabalhando com aspectos do conhecimento de uma cultura diferente que tem outros pressupostos, né?
Se você quer fazer com que o seu leitor caminhe na proximidade, ou seja, dê as mãos a você para reconstruir esse campo no processo de leitura, esse processo ele precisa estar refletido a partir dessa experiência etnográfica. Então, o que a gente sempre observa que etnografar é estabelecer essas autorias, né? Então, talvez a primeira coisa que a gente aprende quando a gente começa a escrever um texto etnográfico e recebe a primeira crítica, né, é entender que o antropólogo ele não é um cientista usual, ele não é um cientista comum, né, digamos assim. Por quê? Porque ele, de certa forma, utiliza alegoria, né, utiliza elementos das figuras de linguagem, utiliza elementos da observação prática para poder descrever um cenário que muitas vezes não tem condição de ser descrito através apenas das suas características físicas, da dissecação ocidental de ver o mundo, do plano cartesiano, do cima e baixo, mais ou menos, norte e sul, né? Muitas vezes, as referências que criamos de uma orientação no tempo e espaço precisam ser quebradas no sentido de você trazer um texto que se aproxime mais das formas como você entendeu e como você viveu naquela determinada comunidade. Afinal, o trabalho de campo é um trabalho que se ocupa basicamente em compreender como aquela determinada unidade de observação, que é a comunidade, se comporta diante do mundo, sua forma de ver o mundo e seus sistemas de representação e símbolos, né? Então, essas questões que advêm do trabalho de campo, e eu falava ontem para vocês, poxa, gente, é muito importante que vocês tenham o caderno de campo, porque o caderno de campo vai lhe subsidiar, né, nessa malha textual, vai lhe subsidiar de diversas referências, vai lhe lembrar de sensações que você teve ao longo do processo de campo que precisam ser recontadas na escrita, né? A gente tem uma tentação muito grande quando está escrevendo um texto etnográfico, às vezes de florear esse texto, né? Ou seja, no processo de descrição, eu vou lá e vou dizer uma coisa que aconteceu, mas aí eu coloco algumas pitadinhas de coisas que não necessariamente aconteceram, né? Porque, sei lá, eu não lembro muito, mas talvez foi assim, e aí eu vou colocando, e você recheia. Você não mente, mas você recheia e coloca as outras coisas. Esse não seria o recomendado, né? O ideal é que você possa fazer toda a criação textual advinda do seu caderno de campo, advinda dos seus acúmulos de pesquisa. E isso não é apenas o trabalho, por exemplo, com as entrevistas, né? É muito comum a gente, às vezes, ver um texto que se diz etnográfico, ou que utiliza ferramentas da etnografia, né, para se dizer assim, e que ele começa com grandes citações, né? E aí você coloca aquela citação, a citação normalmente extensa, enorme, uma página, às vezes até 2 páginas, de uma pessoa narrando um diálogo, ou narrando o que a pessoa da comunidade disse, né? E aí a gente faz uma espécie de diálogo analítico com aquilo que é dito, como uma questão de dizer o seguinte, olha, no meu texto, na minha dissertação, na minha tese, eu coloquei muitas referências, coloquei muitas entrevistas, coloquei muitas coisas que a comunidade disse e depois eu analisei, né? Mas isso tem um sinal de diferente quando você, ao invés de fazer apenas isso, você articula um diálogo entre você e quem está interagindo a partir de pressupostos narrativos, a partir de posições, a partir de impressões do que você viveu, né? Então, é muito diferente o texto sociológico do texto antropológico nesse sentido, né? O texto sociológico, ele está ali, mesmo que ele utilize, né, a ferramenta do discurso, a ferramenta do narrativo, ele está muito mais preocupado em estabelecer as padronizações, né, em compreender como aquela fala se articula com o sistema teórico da verificação
prática daquilo que já foi provado ou com a negação de uma determinada teoria. No texto antropológico é diferente, porque o texto antropológico é a ciência do observado, é você procurar através da narrativa, né, da posição, da posicionalidade daquele interagente que está em diálogo com você, quais são os seus próprios pressupostos e você procurar traduzi-los, sem, contudo, ter, né, uma preocupação primordial em provar alguma teoria. Né? Então, a gente precisa de muita teoria para se preparar, mas quando a gente chega no campo, a gente tem que deixar as teorias de lado um pouquinho, né? E a gente começa é como se a gente estivesse tendo que virar a página no trabalho de campo. Só que como é que a gente transpõe esse virar a página do trabalho de campo? Ou seja, fui lá, me formei nas disciplinas, aprofundei bastante, fiz um bocado de curso de antropologia, de etnografia, né? Conheci os teóricos, li bastante e fui a campo. Sei lá, aí chegou lá a campo, deixei todos os livros, virei a página, fui reaprender de novo. Pronto, aí eu tenho o material da teoria e tenho o material que advém do campo. Como é que eu faço para transpor isso para a escrita etnográfica? Né? Como é que eu articulo esse diálogo? O interessante é você chamar as três pontas para conversar. Quem são as três pontas, né? O observado, o nativo, daquela comunidade que você pesquisou, é uma ponta. A outra ponta são os teóricos e a outra ponta é você. Então, você começa a dialogar, a fazer um diálogo sempre entre esses três pontas. Então, o texto etnográfico surge desse encontro, né? Às vezes, quem fala mais é um, às vezes, quem fala mais é outro. Mas o produto da reflexão etnográfica, que é advinda do encontro de campo, ele é um produto de condução narrativa. Né? Então, quando você faz essa recriação de cenários, eu coloquei no slide aqui, né? O lá e o aqui, o que já foi e o agora, essa questão do tempo também é uma questão que a gente precisa muito ficar atento, né? Como os trabalhos de etnografia são trabalhos geralmente de longa duração, a gente tem que ficar muito ligado em quando aquela informação ela foi passada, ela foi dada, e como aquela informação transita entre os tempos da pesquisa, né, que é o único tempo que você consegue, de repente, narrar a partir do que foi lhe dito. Né? Às vezes, mesmo com aquelas pesquisas que trabalham com análise documental, ou exclusivamente com análise documental, ou tendo análise documental como um complemento da pesquisa, é no tempo dos cenários, né? É no tempo da pesquisa que você está que as observações se desenrolam. Então, é muito difícil você escrever um texto etnográfico e você não datar, né? Essa ideia de você datar, de você contextualizar a partir daquilo que você está vendo é fundamental, inclusive porque este leitor que está entrando, né, com vocês, a partir do processo de leitura que é individual, que recria, né, essa voz que fala quando a gente lê e nos leva a mundos distantes, né, é justamente um processo bastante particular de articulação. Você precisa o tempo todo estar trazendo esse texto ao chão, no sentido de dizer, olha, essa experiência é particular, acontece nessas condições, quem está falando são essas pessoas, né? Ainda que eu possa, obviamente, fazer, dentro do exercício teórico, abstrações. E aí entra toda a questão que nós já debatemos nas últimas 2 aulas sobre a autoridade etnográfica, que eu vou falar em slide específico, e a questão também da interpretação, né? Ou seja, o textualizar é pré-requisito para interpretar. Não há interpretação sem texto. Né? Pode ser até ser redundante isso que eu estou falando, mas o que eu quero dizer é que o processo interpretativo de gradual generalização daquilo que você está vendo no particular, ou seja, eu estou vendo uma receita que é feita dessa forma, nessa determinada comunidade X, nessa data X, que é feita da forma assim. Essa transposição que eu digo, mas no Ceará é feito assim, nessas condições. Esse exercício de interpretação,
ele só será possível se você textualizar. Ou seja, se você fazer uma descrição densa que justifique o grau de generalização que você quer dar. Porque se você quiser dar uma rabiada, né, fazer um pulo, dizer, não, eu vi isso aqui, né? Então eu vi essa prática sendo feita. Vamos pegar aqui o exemplo de Joel. Eu vi a tapioca sendo realizada dessa forma. E aí você dizer, não, mas no Ceará, né, é feito assim. Daí, de um lado para o outro, por mais que eu saiba que pelo meu senso, né, isso seja realidade, eu preciso contar para o leitor por que eu estou vendo isso. Quais são os dados e quais são as informações que eu trago para poder transpor, ou seja, generalizar essa informação que eu vejo no singular. Então, muito cuidado ao fazer isso, porque, obviamente, esse processo de autorias é um processo que é bastante complexo, tá? Bom, então, essa condução autoral, ela é feita, né, a partir de uma dimensão que nós chamamos de descrição densa. Toda vez que a gente escreve uma etnografia, nós temos que dar muita atenção às palavras, porque a principal ferramenta da escrita etnográfica é o bom emprego das palavras, e para que ela possa trazer de uma forma mais explícita esse sistema de significação. Então, uma coisa que a gente tem que eu aprendi quando a gente escreve, é que a gente precisa colocar o verbo, né? Ou seja, a gente precisa colocar esse interlocutor que está nos dando em ação, né? Então, ao invés de eu dizer assim, fulano, né? Fulano é uma pessoa, né, negra, uma pessoa branca, que tem tantos anos, tem tantos filhos, vive assim, etc. Né? Ela é... Não, você não vai fazer essa forma de escrita afastada. Né? Você vai trazer essa pessoa que você está narrando para a ação do texto. Assim como é na literatura. Como é na literatura? Os personagens não agem. Então, na etnografia existe esse ponto de semelhança, né? Então, você vai dizer, fulano, né, que ao sentar comigo na beira de numa sombra de um pomar, começou a narrar, né, sobre a sua forma de fazer tapioca. Eu fiquei aqui na tapioca, porque eu escrevi aqui, estou seguindo o que vocês falaram, né? E ao narrar, ela trouxe isso, né, esse elemento, o elemento da prática, como... E aí você começa a dizer, aí você traz depois uma fala dessa pessoa. E aí você continua. Isso me fez lembrar que, ou seja, você se coloca no texto. Então, esse movimento de fazer com que esse interlocutor haja no texto é fundamental para a etnografia. E se assemelha muito à escrita literária. Por isso que muitos textos etnográficos às vezes se confundem, né, com a literatura, porque você pensa que a personagem ela é de fato ficção, né, só é ficção. Mas não. O que você está tentando trazer dentro da ideia de etnografia é transportar o leitor para o momento do encontro. Né? O Malinowski falava, né? Se imagine numa ilha assim, assim, assado. Ele convidava através de um convite imperativo ao leitor, né? Que leia os seus trabalhos. Não precisa ser esse convite direto, pode ser através da recriação de um cenário. E a partir dessa recriação do cenário, você desnovelar esse encontro etnográfico através desse sistema de significações. Tá? Então, esse enredo que é criado na descrição, que é densa, né, se move esse leitor no sentido de buscar os seus próprios desfechos, assim como um bom enredo de livro de literatura. Né? Num bom enredo de livro de literatura, como é que você faz? Você, inclusive, pode contar o final antes da história acabar, né? E aí você fica naquela coisa de você querer saber como foi que chegou aquele desfecho, como algumas novelas acontecem e tudo mais, como alguns livros, né? Mas você pode também convidar esse leitor a pensar
como aquele interagente age naquele microsistema social, cultural, né? E como ele está, ao agir, criando novos cenários, criando novos enredos. E como esses enredos eles são desfechados, né? Então, as etnografias que são mais instigantes de ler são aquelas etnografias que transportam o leitor capítulo a capítulo para compreender um certo desenvolvimento desses interagentes enquanto personagens também, né? Então, é muito legal quando você observa, né, essas etnografias de longa duração, em que a pessoa ela vai vivendo e vai se desenvolvendo junto com a pesquisa, e em um determinado momento você desfecha com um entendimento a partir do próprio encontro etnográfico, né? Então, o texto etnográfico denso, ele é um texto que traz essa conotação de enredo também. Os fatos ilustram mais, a semântica amarra a interação da tríade leitor, autor, sujeito, né? Então, o fato que acontece pode ser muito banal, muito simples, né? Muito rápido, inclusive. Muitos textos são criados através de momentos, né, do encontro etnográfico que são bastante simples, que são bastante triviais, né? E isso, obviamente, vai dar uma sensação de, às vezes, esvaziamento do texto. Se eu for, por exemplo, para uma linha de escrever esse texto de uma forma estéril, de uma forma hermética, de uma forma afastada. Mas quando eu trago esse texto para uma semântica, ou seja, para uma forma de escrever, em que eu dou uma conotação sensorial a ele, aquele fato ele pode se alargar. E ao se alargar, eu trago aí essa interação leitor, autor e sujeito, como essa interação finalística do processo de escrita etnográfica, né? Então, refazer memórias, restabelecer associações, reconectar pessoas a tempos e espaços distintos, né? Pensar essa cronologia, ou seja, como se conta essa história. Eu conto do momento que eu cheguei até o momento que eu saio do campo, eu posso contar pelo final, eu posso iniciar a minha descrição etnográfica pelo meio do meu campo de pesquisa. Muitas etnografias começam, gente, às vezes por um evento, né? Eu comecei essa etnografia que eu estou escrevendo agora por uma partida de futebol, que aconteceu no meio, né, do meu trabalho de campo. Então, eu não preciso ter uma cronologia, colocar no meu trabalho uma cronologia igual como eu cheguei. Eu cheguei no dia tal, 2020, né, cheguei lá, fiz isso, fiz aquilo, fiz assim. Não, isso não é interessante, né? Na verdade, você não está escrevendo um relatório de pesquisa. Você está escrevendo um texto etnográfico que precisa de uma determinada articulação semântica, teórica, para que seja compreendida toda essa complexidade. Então, a narrativa etnográfica, ela é sempre autoral. Ela deixa de estar no ambiente e ser afetada por ele. O empreendimento de narrar o outro é a criação de pontes de diálogo entre autor e narrador, sujeitos e leitores. É a decodificação dos sentidos do mundo. Então, como captar a sensorialidade em etnografia sobre alimentação, né? Como o alimento, ele é uma espécie de fenômeno que trabalha com distintas sensações, como é que eu vou trazer essas sensações para o texto? Como é que eu vou narrar um texto, né, acerca de um alimento? Como eu vou trazer um texto acerca de um alimento, o gosto desse alimento para o texto? Como é que eu vou trazer a sensação o som desse alimento cozinhando, o cheiro desse alimento, o visual desse alimento para o texto, né? Então, isso são questões que trazem para nós muitas perguntas e muitas formas de fazer, né? A criatividade aí pulsa nesse sentido. Então, eu pergunto a vocês, né? Como vocês acham que essa sensorialidade, como um dos aspectos da alimentação, elas podem compor as etnografias? Então, o texto, a letra, a palavra, ela não é suficiente muitas vezes, né? Ou se ela for suficiente para muitos contextos, ela precisa ser trabalhada de uma forma cada vez mais
profícua para que a gente possa compreender esse aspecto. Então, eu preparei aqui, na verdade, eu trouxe, deixa eu só interromper esse compartilhamento, eu trouxe aqui um texto, deixa eu ver, aqui, um texto que é um prefácio de um livro, de um romance, de um autor muito conhecido. Aí eu queria saber o seguinte, eu queria ler esse texto aqui para vocês, e que a gente pudesse, nessa leitura, ir caminhando junto com o autor, né, que está escrevendo esse texto, tentando, né, na verdade, não estabelecer ainda uma fronteira tão definida, se seria etnografia, se seria um romance, se seria uma literatura. Não. Eu queria que vocês se atentassem na leitura sobre quais aspectos te levam a compreender aquilo que está sendo dito, apenas para a gente compreender sobre as distintas formas criativas que a gente consegue, nesse texto, trabalhar. Pode ser? Eu vou ler, então, para a gente poder concluir essa parte da literatura e vocês fazerem os comentários, para a gente depois partir para a parte de visual. Perfeito? Sigo? Sim. Massa, massa. Era só dar um sim aqui. Bom, já está projetando aí? Sim. Massa, adorei esse sim. Então vamos lá. Prefácio um tanto gordo para um romance um tanto magro. Nas terras pobres e famintas do Nordeste brasileiro, onde nasci, é hábito servir-se um pedacinho de carne seca com um prato bem cheio de farofa. O suficiente de carne, quase um nada, para dar gosto e cheiro a toda uma montanha de farofa feita de farinha de mandioca escaldada com sal. Foi talvez por força desse velho hábito da minha terra que resolvi servir ao leitor deste livro muita farofa com pouca carne. Sentindo que a história que vou contar é uma história magra, seca, com pouca carne, de romance, resolvi servi-la com uma introdução explicativa que engordasse um pouco o livro e pudesse talvez enganar a fome do leitor, a sua insaciável fome de romance. Foi, no fundo, com espécie de sublimação deste complexo de um povo inteiro de famintos, sempre preocupado em esconder ou pelo menos em disfarçar a sua fome eterna, que acabei fazendo uma copiosa introdução a este magro romance que tem como personagem central o drama da fome. Assim, por força das circunstâncias, encontrará o leitor deste livro muita explicação e pouco romance, pouco mais o suficiente para dar ao livro o gosto e cheiro fortes do drama da fome, que é, no fundo, a carne desta obra. Já viram quem é o autor, né? Mas será mesmo este livro um romance? Ou não será mais um livro de memórias? Talvez sobre certos aspectos uma autobiografia? Não sei. Tudo o que sei é que neste livro se conta a história de uma vida diante do espetáculo multiforme da vida. A história de vida de um menino pobre, abrindo os olhos para o espetáculo do mundo, numa paisagem que é toda ela um braço de mar, um longo braço de um mar de misérias. O tema deste livro é a história da descoberta da fome, fiz nos meus anos de infância, nos alagados da cidade do Recife, onde convivi com os afogados deste mar de miséria. Procuro mostrar neste livro de ficção que não foi na Sorbonne, nem em qualquer outra universidade sábia, que travei o conhecimento com o fenômeno da fome. O fenômeno se revelou espontaneamente aos meus olhos no mangues do Capibaribe, nos bairros miseráveis da cidade do Recife, Afogados, Pina, Santo Amaro, Ilha do Leite. Esta é que foi a minha Sorbonne. A lama dos mangues do Recife, fervilhando de caranguejos e povoada de seres humanos, feitos de carne de caranguejo, pensando e sentindo como caranguejo. Seres anfíbios, habitantes da terra e da água, meio homens, meio bichos, alimentados na infância com caldo de caranguejo, este leite de lama. Seres humanos que se faziam assim irmãos de leite de caranguejos,
que aprendiam a engatinhar e andar com os caranguejos da lama, e que depois de terem bebido na infância este leite de lama, de se terem lambuzado com o caldo grosso da lama dos mangues e de se terem impregnado de seu cheiro e de terra podre de marisia, nunca mais se podiam libertar dessa crosta de lama que os tornava tão parecidos com os caranguejos, seus irmãos, com suas duras carapaças também enlambuzadas de lama. Cedo me dei conta deste estranho mimetismo, os homens se semelhando em tudo aos caranguejos, arrastando-se, agachando-se como os caranguejos para poderem sobreviver, parados como os caranguejos na beira d'água ou caminhando para trás como caminham os caranguejos. É por isso que os habitantes dos mangues, depois de terem um dia saltado para dentro da vida, nesta lama pegajosa dos mangues, dificilmente conseguiram sair do ciclo do caranguejo, a não ser saltando para a morte e assim se afundando para sempre dentro da lama. A impressão que eu tinha era que os habitantes dos mangues, homens e caranguejos, nascidos à beira do rio, à medida que iam crescendo, iam cada vez se atolando mais na lama. Parecia que a vegetação densa dos mangues, com seus troncos retorcidos, com o emaranhado de seus galhos rugosos e com a densa rede de suas raízes perfurantes, os tinham agarrado definitivamente como um polvo, enfiando tentáculos invisíveis por dentro de sua carne, por todos os buracos de sua pele, pelos olhos, pela boca, pelos ouvidos. E assim ficavam todos eles afogados no mangue, agarrados pelas ventosas com as quais os mangues insaciáveis sugavam todo o suco da carne e da sua alma de escravos. Com uma força estranha, os mangues iam assim se apoderando de toda a vida, de toda aquela gente, numa posse lenta, tenaz, definitiva. Estas estranhas plantas, que eram em eras geológicas passadas, se tinham apoderado de toda essa área de terra, esta fossa pantanosa, onde hoje assenta a cidade do Recife. Estendia agora sua posse também os seus habitantes, e tudo nessa região passava a pertencer ao mangue conquistador e dominador, tanto a terra como o homem. Na verdade, foram os mangues os primeiros conquistadores dessa terra. Foram mesmo, em grande parte, os seus criadores. Toda essa vasta planície inundável, formada de ilhas, penínsulas, alagados e paus, fora, em tempos idos, uma grande fossa, uma baía em semicírculo, cercada por uma cinta de colinas. Nela, vindo a desaguar, através da muralha dessas colinas, dois grandes rios, o Capibaribe e o Beberibe. Foram entulhando a fossa com materiais aluvionais, com a terra arrancada de outras áreas distantes e trazida na enxurrada de suas águas. Pouco a pouco foram surgindo, dentro da baía marinha, pequenas coroas lodosas, formadas através da precipitação e deposição dos materiais trazidos pelos rios, e foi sobre estes bancos de solo, ainda mal consolidados, mistura incerta de terra e água, que se apressaram a proliferar os mangues, essa estranha vegetação capaz de sobreviver, de viver dentro da água salgada, numa terra frouxa, constantemente alagada. Agarrando-se com unhas e dentes a este solo para sobreviver, através de um sistema de raízes que são como garras fincadas profundamente no lodo e aparando-se umas às outras para resistirem ao ímpeto das correntezas da maré e ao sopro forte dos ventos alísios, que arrepia sua cabeleira verde, os mangues foram pouco a pouco entrelaçando suas raízes e seus braços numa amorosa promiscuidade, e foram, assim, consolidando a sua vida e a vida do solo frouxo das coroas de lodo de onde brotaram. Com os depósitos aluvionais que se foram acumulando na lama do labirinto de raízes dos mangues e debaixo das suas copadas sombras verdes, foi progressivamente subindo o nível do solo, alagando sua área na proteção desse denso engradado vegetal. Não há, pois, a menor dúvida que toda essa terra que hoje flutua à flor das águas, na baía entulhada do Recife, foi uma grande criação de mangues. Os mangues vieram com os rios, e com os materiais por estes trazidos foram os mangues laboriosamente construindo o seu próprio solo, batendo-se em luta constante contra o mar. Vieram como se fossem tropas de ocupação, e ao contato com o mar, edificaram silenciosa e progressivamente esta imensa baixada aluvional,
hoje cortada por inúmeros braços d'água dos rios e densamente povoado de homens e caranguejos, seus habitantes e seus adoradores. Todos, tendo os mangues realizado essa obra ciclópica, não admira que hoje sejam eles divinizados pelos habitantes dessa terra, embora não saibam que os homens embora não sabiam os homens explicar como o mangue realiza este milagre de criar a terra como se fosse um deus. Mas os homens veem até hoje crescerem diante dos seus olhos as coroas lodosas e transformaram-se pela força construtora dos mangues em ilhas verdejantes, fervilhantes da vida. E veem assombrados proliferarem em torno das ilhas maiores outras pequeninas, como saídas durante a noite do seu próprio ventre, em misteriosos partos da terra que o mangue milagrosamente ajuda. Nasci na cidade do Recife, que é, sobre certos aspectos, a Hong Kong da América, com a sua miséria acumulada, empastada nesse grupo de ilhas que flutuam sonolentas entre os braços de dois rios, o Capibaribe e o Beberibe. A primeira sociedade com que travei conhecimento foi a Sociedade dos Caranguejos, depois a dos homens habitantes dos mangues, irmãos de leite do caranguejos. Só muito depois é que vim conhecer outra sociedade, foi levada a reservar até hoje a maior par dizer, com toda a franqueza, que de tudo que vi e aprendi na vida, observando estes vários tipos de sociedade, fui levado a reservar até hoje a maior parcela da minha ternura para a sociedade dos mangues, a sociedade dos caranguejos e a dos homens, seus irmãos de leite, ambos filhos da lama. É essa história da sociedade desses seres anfíbios que eu conto neste livro, desta sociedade que economicamente também é anfíbia, pois vegeta nas margens ou bordas de duas estruturas econômicas que a história até hoje não costurou no mesmo tecido, a estrutura agrária feudal e a estrutura capitalista. Estruturas que persistem no Nordeste do Brasil, lado a lado, sem se fundirem, sem se integrarem até hoje no mesmo tipo de civilização. A sociedade dos mangues é uma sociedade imprensada entre as duas estruturas esmagantes. É uma sociedade que, comprimida pelas duas estruturas, escorre como uma lama social na cuba dos alagados do Recife, misturando-se com o caldo grosso das lamas dos mangues. Nasci numa rua que tinha o nome ilustre de Joaquim Nabuco, o grande abolicionista de escravos nos tempos de império. A casa em que nasci tinha, ao lado do grande viveiro dos peixes, de caranguejos e siris. Só não nasci mesmo dentro do viveiro, como os caranguejos, já com 2 anos estava dentro dele. Escorreguei um dia no barro de suas margens e fui retirado de dentro de suas águas meio afogado. Daí em diante, mergulhar nas águas do mangue tornou-se um hábito. Mudei-me depois para outro bairro mais perto do rio. Fomos morar na Madalena, numa velha casa colonial de um só andar, com 6 grandes janelas de frente. Casa grande, acachapada com sua pesada massa arquitetônica, montada com a fortaleza de seus altos batentes, por onde subiam os caranguejos em tempo de maré cheia até o terraço, entrando mesmo até dentro das salas. Nas épocas de cheia, a casa virava uma arca de Noé, e todo o sítio virava um mar. Quando as águas baixavam, a lama preta ficava recobrindo durante dias toda a paisagem. A frente da casa era voltada para o rio, porque fora ela construída nos velhos tempos, em que todo o transporte da cidade se fazia em botes ou em barcaças. Os homens do comércio do açúcar indo para os seus escritórios de sobrecasaca preta e cartola, com negros de torso nu remando pelo Capiberibe acima. O sítio era cheio de árvores e bichos, mangueiras, saputizeiros, que davam frutos maravilhosos. Maravilhosos eram também os frutos das outras árvores que não existiam no nosso sítio, mas que nele apareciam espalhados pelo chão. Esses frutos colhidos durante a noite, nos sítios dos vizinhos, pelos morcegos que os deixavam cair em seus braços, nos voos apressados. Eram goiabas, jambos, araçás, todos meio roídos, mas que eu saboreava com gosto nos meus passeios matinais pelo sítio, parasitando assim o trabalho noturno dos morcegos, meus sócios circunstanciais. Havia também no sítio vacas, cavalos, carneiros e cabras, que durante as épocas de cheia eram amontoados no terreno de casaca. E pássaros de toda espécie cantando
em grandes gaiolas penduradas por toda a parte. Meu pai tinha trazido para o Recife toda a paisagem viva da terra, com seus bichos, com seus pássaros. Dentro do sítio, eu respirava uma paisagem transplantada do sertão. Distante em frente à casa, eu contemplava a paisagem da costa, a paisagem negra do mangue. Bom, então, só para a gente poder seguir aqui, né? Vou interromper porque a passagem é longa, mas o que eu quis passar através desse texto lido, né, é a forma como se escreve, né? O que é que vocês sentiram quando vocês ouviram? Eu vou falar que aqui no caso, Fortim, que fica aqui às margens do rio Jaguaribe. Na verdade, Fortim fica onde desemboca o rio Jaguaribe, que tem estimado aí atravessa o Ceará, vai lá para o interior aqui do estado e vem aqui até o litoral. E é uma cidade que fica entre o mangue, praias, dunas. Então, esses relatos que estava vendo são coisas que eu acompanho dos meus fornecedores, que eu vou procurar carne de siri, de caju, e às vezes ele tem me falando que vinha com a carne preta coberta de lama. Às vezes a gente tá lá e eles falam: você quer vir pegar aqui? E a gente tem essa coisa, e se suja mesmo, né? E é interessante ver nesse aspecto um viés social, que eu tive contato com produtores, no caso, que tem quase uma criação controlada, porque eles sabem, eles até colocam alimentos em determinadas regiões do mangue para proliferar mais caranguejos ali naquela região, e ele está fazendo depois a coleta, no caso. Mas é riquíssimo essa descrição que deu, porque você, mesmo que não tivesse uma mínima vivência ou contato como eu tive aqui num viés de produção alimentar, você consegue sentir, você consegue ter essa percepção do ambiente, da dificuldade, do que leva você a ter esse convívio ali, como eu falo no caso dos caranguejos, que são irmãos de leite, porque se alimentam das mesmas coisas ali, os caranguejos e os homens, né? Aliás, até o título, os homens e os caranguejos. Então, você cria essa relação muito próxima do homem com o meio. E isso é uma riqueza espetacular que ele consegue colocar dentro dessa narrativa dele. Podem comentar mais. Eu estou aqui comendo. Eu vou compartilhar. Eu estou comendo. Eu estou na faculdade, aí o pessoal fez aqui alguma coisa com soja, não sei. Está bem gostoso. Podem comentar mais. É melhor comentar para você ter a oportunidade de comer também. Eu achei interessante que, mesmo ele trazendo uma história, uma mensagem dura pela pobreza e etc. e tal, a forma como ele escreve torna isso bonito, né? Na verdade, não tem nada de bonito você comer a fruta ruída pelo morcego, tal, né? Mas a forma como ele escreve, como ele traz, faz que a gente veja beleza nisso, né? Mas é uma realidade extremamente dura. Mais pessoas querem falar? Que tem tanta coisa para explorar desse texto, né? Infelizmente, eu não consegui, pelo cansaço, ler todo. Mas eu convido vocês a lerem esse livro todinho, Homens e Caranguejos, José de Castro. Para mim, assim, é um dos textos mais bem escritos, né? Dentro da produção bibliográfica sobre alimentação no Brasil, simplesmente porque ele traz, né, dentro dessa ideia de tentar recriar um cenário para narrar a fome, né? Ou seja, como se narra a escassez, né?
Brasil que estava num dilema naquela época, né, do pão ao aço, enfim. Como se narra a fome? Josué de Castro, todos nós conhecemos em algum momento da vida, né, como aquele que catalogou ou territorializou o fenômeno da fome no Brasil. E médico como ele era, trouxe uma visão, inclusive, que contribuiu bastante para que o campo da saúde pudesse perceber o aspecto da fome, né, como aspecto de saúde pública. No entanto, narrar a fome é muito difícil, porque a fome, ela, se não é sentida, se ela é narrada, se ela só é vista, é quase que indescritível, né? A fome, às vezes, muitas vezes, é silenciosa. Como eu posso etnografar sobre isso? Tem um livro que eu gosto muito, né? Que é o livro da Maria do Carmo Soares de Freitas, que é uma escritora aqui baiana, professora da Escola de Nutrição aposentada, que se chama Agonia da Fome. Não sei se vocês já leram A Agonia da Fome, que fala sobre a fome em um determinado bairro de Salvador, que se chamava Pela Porco, né? Ainda hoje se chama assim. E narrar a fome, e ela diz, né, que narrar a fome o exercício etnográfico de narrar a fome é um exercício que é visceral, né? O encontro do pesquisador com a fome, ele é um encontro diferente, porque você não está narrando sobre a abundância, você não está narrando sobre o alimento, você está narrando sobre a falta dele. Então, como é que você traz isso para o texto? Como é que você provoca esse espanto? Como é que você provoca essa reação no leitor, em que ele pode também sentir fome ao ler? Ou sentir os aspectos que compõem esse elemento da fome, né, quando ele está diante da sua literatura, diante do seu texto etnográfico. Então, esses recursos são recursos que a gente precisa desenvolver através da nossa escrita criativa e sendo bastante fidedigno com os encontros etnográficos aos quais a gente se joga quando vai a campo, né? Então, quando a gente fala que a escrita etnográfica ela é sensorial, é nesse sentido, né? De você trazer o senso sensorial para dentro do texto. Inclusive a capacidade de escutar os próprios relatos de quem está ali. Uma vez, aproveitando essa temática e a história do caranguejo, numa pequena excursão aqui, que minha região é extremamente turística, né? Um turista com um sotaque que eu acredito que seja francês, ele argumentou, enquanto estava ali com alguns vendedores de caranguejo, ele falando, uma comida tão exótica, é uma coisa muito rica. Aí o produtor falou assim, é exótico porque a fome é muito comum. A gente precisa ter o que comer. Até que ponto alguém olhou para o caranguejo e falou, olha, isso aqui vai ser gostoso de comer. É a necessidade da alimentação que gera muito das bases do que já é chamado de cultura alimentar no nível acadêmico, mas na realidade vem da fome e da necessidade. E eu acho que essa visão tem que ser vista também dentro desse contexto, não é isso? Com certeza, Tiago, eu concordo. Porque as culturas alimentares se fazem também na escassez, né? E a gente precisa entender isso para poder narrar. Leide. Estava aqui tentando ver se conseguia o silêncio. Estou no lugar mais silencioso. Não tem problema. Quando o Anderson estava falando, né? O professor estava falando sobre... Lendo o texto, né? Me fez lembrar de uma vivência muito próxima a mim, né? Que antigamente se pegava o toicinho, né? Fatiava, botava sal e pendurava no fogão de lenha para ele ficar lá, porque não se tinha geladeira e não tinha como guardar a comida, né? Não tinha como guardar as carnes. Então, a gente ou comprava o total de carne para comer no dia ou pendurava lá, né? O toicinho,
os buchos, essa questão das vísceras mesmo, né, do animal, todas eram aproveitadas e comidas. E aí, quando traz muito essa fala, né, do caranguejo, do camarão, de frutos do mar, que aqui no Ceará, quando eu falo Ceará, eu falo do Cariri, né, interior do Fortaleza, aqui a gente não tem acesso ao camarão, acesso com muita facilidade. A gente não é uma região que tem mar, ou, enfim, a gente só tem mais acesso a peixe, a esses frutos do mar mais comuns, né? E aí eu comecei a lembrar de um diálogo de uma cliente minha, porque como eu sou faxineira, eu trabalho com faxina, geralmente eu como na casa dos clientes, né? Ou compro minha comida. Então, assim, eu sempre vou falar desse lugar, né? Eu não consigo não pensar esse meu lugar dentro dessa formação, né? Então, eu sempre vou falar, assim, no ambiente de trabalho, onde as pessoas têm um poder aquisitivo maior, né? Onde as pessoas têm condições financeiras de comer melhor, onde as pessoas têm condições de ter uma alimentação saudável, né? E aí, primeira vez que eu cheguei na casa da minha cliente, eu levei minha marmita preta, né? E na minha marmita ia arroz, feijão, ovo cozido e um pedaço de frango e salada. Naquele dia deu sorte de ter salada. E quando ela viu minha marmita, ela disse: eu não como nada disso aí. Eu como lasanha, comidas ricas com mais, né? Eu como picanha, eu como. Então, assim, ter acesso a esses alimentos eu tenho no ambiente de trabalho. Se eu trabalho na casa de uma pessoa muito rica, essa pessoa não negue um prato de comida, né? E aí, quando eu comecei a falar para ela desse meu processo de estar indo trabalhar nesses lugares, tendo que levar minha própria comida e tendo que pensar e ver aquelas pessoas comer aquela comida, sabe? Aquela comida que poderia trazer mais qualidade de vida para elas e perceber que elas tiveram a escolha de comer aquilo apenas porque tinham o poder aquisitivo de comer aquela comida, né? E aí eu falando para ela muito desse lugar, do toicinho pendurado, que colocava no feijão, que comia, para passar o sabor da comida, para dar sabor ao feijão e tal. Aí ela falou e disse: você fala como se fosse algo extraordinário, mas muitas pessoas passaram fome, muitas pessoas morreram de fome, né? Nessa época, foi na época da seca, na época da fome, na época da guerra, então assim, e aí como se essa minha memória de naquele tempo ter aquilo para comer, tivesse que ser apagada, tivesse que ser reeducada, tivesse que ser esquecida, né? E quando você lê o texto, eu fico lembrando disso, sabe? Por que nós temos que esquecer aquilo? Por que nós temos que esquecer as histórias dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos tios, né? Por que a gente tem que esquecer essa relação que a gente tem que ter, essa amorosidade com o alimento, né? Esse amor-ação, né? O amor-ação do comer, do alimentar. Essa fala é muito feita pelas mulheres negras aqui do Cariri, que elas têm o grupo de valorização negra do Cariri, né? Que é a Verônica. E elas falam muito disso, né? Do alimento como forma de tudo, assim. Na pandemia, isso estourou pra gente, sabe? Perceber que a gente não podia sair para comprar ou simplesmente no mercado coletar aqueles alimentos que são jogados fora. O bebê chegou aqui. É assim, estou na casa de mãe, um monte de gente. Então, assim, a gente não teve mais, como é que eu posso dizer, acesso a esses alimentos e também a gente teve que se reorganizar, se reeducar, né? Eu fiquei muito pensativa, assim, quando eu escutei essa descrição, né? Porque para mim é uma descrição muito densa e profunda de uma realidade que até hoje só ganhou nova roupagem, ganhou novos corpos. A gente vai usar muito a Carla Pitirene, que é a interseccionalidade do fazer e de como a gente se localiza dentro desse lugar afetivo e alimentar. Eu trago muitas coisas, gente. Assim, deixar eu falar até amanhã. É isso. Obrigado, Leide. Tiago. Pois é, eu acredito que dentro do que você falou, que a pessoa de repente, o seu lugar de fala dentro do seu conhecimento, da sua experiência, acabou se perdendo, não teve validade
por conta de uma visão da pessoa que estava ouvindo, porque é uma coisa que eu acredito muito, que entra naquela questão, tem uma frase do Edmund Burke, se eu não me engano, que é um povo que não conhece sua própria história está fadado a repeti-la, né? Então, o que acontece hoje, que foi falado até no começo, uma gourmetização, às vezes ocorre essa gourmetização justamente porque você não sabe que aquilo que está sendo posto ali de exótico para você, na realidade faz parte de uma história, de uma história de fome, de uma história de luta, de comunidades, de uma história de povos que vieram escravizados e tiveram que se adaptar com o que conseguiam comer, povos indígenas que tiveram toda uma cultura apagada e que foi absorvida em partes dentro do que é chamado de gastronomia. Então, eu acredito que dentro dessa questão da cultura alimentar, a gente tem que avaliar mais experiências como a sua, Leidiane, de que foi o que você passou de comida, era o que tinha para comer, assim como muita gente, aonde é que chega, por exemplo, do meu cardápio, que eu falei ontem que ia ter o tal do capitão, que eu ia dar como uma cortesia, um agrado para os clientes, para eles conhecerem um pouco do que era um hábito comum na alimentação cearense antiga, né? Mas vai para a gourmetização justamente porque vai se apagando. Essa é a importância da preservação, porque você pode ter essa exposição do que era um elemento da alimentação popular, da alimentação rotineira, de alguém que está ali passando fome, mas eu acredito que seja válido e necessário, como o César tinha falado no começo, de que no caso ele tinha falado a respeito lá da preservação, né, que a gente tem que se impor, tem que ser prepotente, tem que falar isso aqui é o que importa, porque tem que fugir um pouco dessa coisa do viés ideológico do que vem a ser uma cultura alimentar, se você não tem o conhecimento de base de quem produz, de onde veio, quem teve que passar fome para que aquela comida ali virasse um alimento típico da região. Eu acho que é um pensamento que deve ser preservado também. E assim, só explanando aqui, e eu achei riquíssimo esse texto que foi apresentado. Tiago, isso que você traz, né? E que Lidiane traz, vocês dois trazem, né? Que tem muito a ver com o que o José de Castro está trazendo, que é você partir, inclusive, da sua própria experiência, né?